Quero saudar todos quantos nesta noite comparecem ao auditório do Padre Melo e agradecer à professora Ione, minha querida e, com muito orgulho, minha aluna. Já estou no magistério desde 98 e graduei-me na FDC em Campos, especializei-me em Direito Público no convênio que a FDC fez com a UERJ. Consegui, pela misericórdia de Deus, galgar mais um degrau, e eu quero aqui saudar o professor Alner, que foi o meu grande mestre no curso de mestrado, e desenvolvi a minha dissertação na área de concentração do direito empresarial, na linha de falência, à época concordata, fazendo uma simbiose com o Código de Defesa do Consumidor. Leciono aqui na FAMESC, na Redentor, na FDC em Campos, passando pela UNIG, mas todos esses títulos não são capazes de apagar o maior título que eu, com muito orgulho, levo ao longo da minha modesta carreira como professor na área universitária. Eu sou irmão de Ademir Paulo Pimentel. É uma honra, e abaixo de Jesus o Cristo, dois homens me inspiraram. Primeiro, João Teixeira Pimentel, meu pai, e Ademir Paulo Pimentel. São referências de dignidade, de honestidade, de ser humano. Ione me fez o convite de estar aqui apresentando algumas perguntas em nome dos senhores, para que nós pudéssemos acalorar essa discussão. E eu ia fazer a primeira pergunta que a professora apresentou aos senhores, mas eu quero aprofundar, porque hoje, senhores, quando eu me desloco, e, enfim, para os meus compromissos na área do magistério, eu contemplo pessoas a cavalo, enfrentando o sol, às vezes à noite, e eu me sinto muito honrado de ser irmão de Ademir, porque ele tem uma história de vida muito interessante. E um teólogo chamado William Barclay, ele afirmou que nós não somos iguais nos talentos, mas nós podemos ser iguais nos esforços. Tenho certeza que Cláudio Brandão é muito mais inteligente do que o Ademir, mas os seus esforços os nivelaram. Eu quero ouvir agora um pouco da infância de Cláudio Brandão e de Ademir. E aproveitar vocês, fazer uma outra pergunta, eu acho que está na pauta. O judiciário e as manifestações contrárias à Copa do Mundo. Senhores, diante dessa temática, também estão sendo convocados para enfrentar. Olha só, a minha infância foi em Cardoso Moreira e na Vaga Leste, que era possível, né? E acho que eu li um texto há pouco tempo, até bem interessante, né? Porque a nossa geração não tinha telefone celular, não tinha Facebook, né? Não tinha nada disso. A gente cortava o dedo e só lavava, né? Não havia essa estrutura que se tem hoje, que a gente cuida dos filhos com tanto carinho, mas a verdade é que essa geração, que não teve nada disso, produziu nos últimos 30, 40 anos um avanço fantástico em termos de tecnologia, né? Era uma geração que, de uma certa forma, passou a sua infância, cresceu na adolescência, tendo que se virar, né? Sem ter todos os recursos que hoje a gente disponibiliza para os nossos filhos. Então, foi exatamente toda essa falta de aparato em termos de tecnologia que não havia à época, que fez com que o processo de aprendizado e de formação, a meu ver, pudesse fazer com que a nossa geração, não é isso, conseguisse, de uma certa forma, fazer com que o mundo chegasse a tudo que a gente vê hoje. Mas a infância foi exatamente na Vaga Leste, no Cardoso Moreira, em São Gonçalo,
de uma forma bem livre, mas com uma criação fantástica da minha mãe e do meu pai, que me ensinaram exatamente isso, que eu havia falado ali. Tenta fazer o bem, estuda. Acho que a grande ferramenta que a gente tem é o trabalho e o estudo. Tá? Em relação às manifestações, eu acho que as pessoas, a nossa Constituição prevê a liberdade, não é isso? Para que as pessoas se manifestem, para que elas externem seu ponto de vista. Isso é um direito fundamental. Só que há uma premissa dentro do direito fundamental de que nenhum direito fundamental pode ser usado para violar o direito fundamental do outro. Essa é a questão. Tá? Manifestações pacíficas. Não houve uma pacífica. Eu não vi nenhuma manifestação pacífica. E acho que as pessoas que se apropriaram devidamente dessas manifestações, elas estão fazendo um mal para essa juventude, porque eu fui ao comício das diretas, me orgulho muito disso. Tá? Participei do movimento estudantil na Universidade Federal Fluminense. A minha filha menor, de 17 anos, queria ir no início das manifestações. E aí, quando ela viu aquela violência, aquela coisa toda, ela recuou. Todos os colegas da faixa etária delas, da minha filha mais velha de 20 anos, pararam de ir com medo da violência. Ou seja, as pessoas que de forma indevida se apropriaram de um movimento que começou de uma forma tão interessante, e tão romântica até, essas pessoas que destroem, que pregam a violência, elas estão comprometendo uma geração, tá? Que poderia tranquilamente e queria ir para as ruas, manifestar o seu ponto de vista de uma forma pacífica, tá? E que lamentavelmente não vão mais. Tá? Não vão mais. Então, agora, há um fenômeno muito interessante aí que entra a tecnologia dos dias de hoje. Porque na nossa época, as pessoas falavam, a juventude vai para as ruas. Isso? Tá? Isso ocorreu no movimento contra a Revolução, ocorreu no movimento dos caras pintadas na época do Collor de Mello. E hoje, há uma rua diferente. Há uma rua virtual. Tá? Essa é a grande rua. Tá? O sentido de rua tem que ser interpretado o que a gente chama de pós-modernidade. É uma rua que não dorme, porque essas pessoas que não podem hoje ir fisicamente para as ruas, porque há violência, elas protestam. Tá? A informação circula com uma velocidade. Então, nos dias de hoje, a tecnologia fez com que o conceito de rua evoluísse. E essa é a grande rua, essa é a grande ferramenta para fazer com que as informações circulem. E é preciso que, principalmente os jovens, tenham a capacidade de separar o que é certo, o que é verdadeiro, o que não é. Tá? O jovem, tá? Ele tem que ser curioso. E quando eu falei que as pessoas não devem se conformar, vocês, no direito, vocês vão ver muito isso. As pessoas adoram citar estatísticas, números, e normalmente eu fico vendo, 90% das pessoas pensam assim, aí você faça isso. Qual foi a pesquisa do seu livro? Onde o senhor tirou 90%? Porque a gente adora citar 90%, 70% percentuais. Sejam curiosos, pesquisem. Mas é essa rua que eu acho que é o grande palco hoje, tá, da manifestação do pensamento. Tá? Olha só, com a Copa, é isso? Fazer uma Copa do Mundo no país é uma opção política, tá? Não é uma opção jurídica. Tá? Uma Copa, sendo bem feita, ela pode produzir ganhos. Algumas cidades ganharam muito com Olimpíadas, por exemplo, é o caso de Barcelona, que era um lugar completamente degradado antes da Olimpíada, acho que não sei se 92, alguma coisa assim, mas ganhou muito. Outros não. Se o Brasil tivesse tido a capacidade de aproveitar, tá, o que uma Copa do Mundo pode produzir, seria ótimo. Tá? Só que, lamentavelmente, eu acho que o que nós vamos assistir agora é uma Copa do jeito brasileiro, do jeitinho
tá? Obras inacabadas. E o Brasil vai perder uma grande oportunidade de mudar a visão que as pessoas de fora têm do Brasil, que o brasileiro tem da própria sociedade, do Estado brasileiro. A Copa em si poderia ter sido uma grande oportunidade para dar visibilidade, porque o Brasil é o país que tem que prestar serviço, turismo, né? E a Copa dá visibilidade para isso. Agora, o gasto em si, você pode gastar muito, desde que você recupere o dobro, prestando serviço, gerando dinheiro. O problema não é o gasto, o problema é como o dinheiro está sendo empregado e se ele vai trazer ou não benefícios para a sociedade brasileira, que a gente está vendo que não vai fazer. Eu não sou contra a ideia da Copa do Mundo. Tá? Assim como a Olimpíada pode trazer para o Rio de Janeiro, ganha. O problema é que, para variar, as coisas estão sendo conduzidas com o perfil, tá, que a gente sempre vivenciou. Está melhorando a imagem do Brasil lá fora. Talvez até pior. Vamos torcer. Tá? Porque se a gente está falando daquela ideia do jeitinho brasileiro, né? Que acho que vai se confirmar, tomara que se confirme aquela outra ideia de que Deus é brasileiro. Né? Então ele vai dar uma força e tomara que as coisas... O gasto em si, se o dinheiro fosse bem empregado, tá? Ele poderia gerar dobro, triplo e ganho para a sociedade. Não é o que eu estou vendo.